Quatro mulheres de uma mesma família só queriam ser felizes, né? Queriam ter uma vida mais livre, mas os sonhos delas foram interrompidos drasticamente. Hoje eu vou contar para vocês o caso da família Chafia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu tô trazendo para vocês então um caso que aconteceu no Canadá. No dia 30 de junho de 2009, um trabalhador local estava passando ali por um canal que tem de água lá em Kingston, no estado de Ontário, e ele viu que tinha um carro dentro do canal e então chamou a polícia. Quando a polícia chega então no local, eles não ficam assustados porque naquela parte ali desse canal de água eles já tinham encontrado no passado outros veículos ali, motos e outras coisas que tinham caído ali, mas esse caso era muito diferente porque dentro desse carro, então, eles encontraram 4 mulheres sem vida. A causa de ter tirado a vida dessas mulheres foi realmente afogamento. Esse canal tinha 2,5 metros de profundidade somente, tá? Então, o carro caiu ali, né, encostou no fundo e para cima, entre o topo do carro e para a pessoa chegar, então, nadar ali em cima, seria somente 1 metro de distância. E a janela do motorista estava aberta e aparentemente nenhuma das 4 que foram encontradas lá dentro tentaram nadar para sair dali. Outra coisa muito estranha também é que se fosse realmente um acidente, quando o carro vai para bater, né, para se perder ali na estrada, ele deixa aquelas marcas de freio na estrada e não tinha marca nenhuma, e além disso também a chave do carro estava desligada. Outra coisa muito esquisita também é que alguns metros de distância ali eles encontraram partes de um farol de carro, né, aquela lanterna ali. Algumas partes era do próprio carro que estava ali no canal, mas tinham partes de um segundo carro, então parecia que outro carro estava envolvido nesse incidente também. E a polícia também entrou em contato com possíveis testemunhas que podem ter testemunhado então o acidente que deve ter acontecido durante a madrugada. Teve uma pessoa que morava ali perto que falou que escutou realmente barulho de metal, mas não escutou ninguém pedindo socorro nem nada. Bom, mas então quem que eram essas 4 mulheres? Era na verdade uma senhora e 3 irmãs. Todas essas mulheres pertenciam à mesma família, a família Chafia. Nesse mesmo dia aí, 30 de junho, o irmão dessas 3 irmãs, ele fez uma ligação para a emergência falando que ele tinha batido o carro, que seria um outro carro da família, em outra parte bem afastada, quilômetros de distância de lá, e ele teria batido esse carro sozinho num estacionamento. Ele só ligou para a emergência só para informar que tinha danos materiais ali e tal. Então é uma coisa muito suspeita. Bom, e quem são os pais das meninas que estavam dentro do carro? Bom, o pai delas é o Mohamed Chafia e a mãe se chama Tuba. Os dois estiveram nesse mesmo dia 30 de junho na delegacia, mas não porque eles foram chamados ali para reconhecer algo parecido. Eles foram na delegacia para então registrar um BO dizendo que a filha mais velha deles, que estava lá dentro do carro, ela teria pedido a chave do carro para pegar algumas roupas e a mãe então deu a chave para ela e foi dormir. E quando eles acordaram de manhã no hotel, então eles notaram que a Zainab estava desaparecida, junto com a Sarah, a Getty e também a funcionária da família que se chama Rona. Bom, assim que eles chegaram, então a polícia lá do Canadá já ligou os dois, falaram: não, a gente encontrou um carro essa manhã lá no canal com uma senhora e 3 meninas. Então depois que os pais descobrem que realmente era a família deles lá dentro do canal, eles entram em desespero, né, tem aquela comoção toda, choram muito, porque esse caso logo foi para a mídia e tem várias imagens que os repórteres fizeram deles chorando muito, uma tragédia aí, porque as meninas pegaram um carro de madrugada e foram passear e de repente então se perderam na estrada e caíram nesse canal. Mas será que era um acidente mesmo? E esse caso vai para a mídia como um acidente e então a polícia ali secretamente já começa a investigar a família Chafia. E aí sim que todos os segredos da família são desvendados. Bom, a primeira coisa que a polícia já descobriu então que na verdade era uma mentira ali do casal, da família Chafia, é que a Rona, que estava dentro do carro e que eles falaram que era funcionária da família, na verdade ela era a primeira esposa do Mohamed. Isso mesmo.
Bom, a família, ela não é canadense, tá? A família é do Afeganistão. Em 1980, o Mohammed, então, se casa com a Rona e passam-se alguns anos ali e descobre-se que a Rona não pode ter filhos. Assim que ele descobre isso, então, ele quer arranjar uma segunda esposa, que no caso lá no Afeganistão é permitido sim ter mais de uma esposa. Só que só é permitido casar com uma segunda mulher se a primeira esposa, então, concordar. E é claro que a Rona não concordava, né? Ela não queria, então, dividir o marido dela com mulher nenhuma. E então, o que o Mohammed faz? Ele começa a infernizar a vida da Rona. Ele começa a reclamar de tudo que ela faz e chega um ponto que a Rona fala, tá bom, então, vai lá e arranja outra mulher para você. E ele rapidinho, então, vai achar uma segunda esposa. Em 1988, ele se casa, então, com a Tuba, que estava lá chorando na delegacia. E a Tuba, então, logo engravida e ela vai dar 7 filhos para o Mohammed. Então, eu vou dar aqui o nome dos filhos do casal para vocês, tá? Para a gente entender bem essa história aqui e a idade que eles tinham no dia do acidente. Então, os filhos eram Zainab, de 19 anos, que foi encontrada dentro do carro, Hamed, um homem de 18 anos, Sarah, 17 anos, que também estava dentro do carro, Geti, 13 anos de idade, e também ela estava dentro desse carro, e tiveram também o menino X, menina Y e menina Z. Essas 3 outras crianças, o nome delas não foi dado, é claro, para a mídia, e vai continuar assim, tá? Porque essas 3 crianças, graças a Deus, elas vão sobreviver. E então a família inteira, a primeira esposa, a segunda esposa e todos os filhos, eles vão morar em vários lugares. Eles vão primeiro para a Austrália, depois vão para Dubai, onde eles ficam 11 anos e é onde a família fica extremamente rica mesmo, porque o Mohammed começa a trabalhar com carros usados e também no setor imobiliário e ali ele faz realmente uma grande fortuna. Depois de um tempo, então, eles querem se mudar para o Canadá e o Canadá, então, nessa época está com um programa dando visto de permanência para quem investir lá no país. Então, o Mohammed, que já tinha muito dinheiro, ele investe 2 milhões de dólares em um shopping lá e também 200 mil dólares na construção de uma mansão para a família. A família Shafia, então, se muda para o Canadá em 2007, mas não toda a família. Vai somente a segunda esposa, os filhos e o Mohammed. A Rona, ela fica ainda esperando o visto dela porque ela era a primeira esposa e no Canadá não é permitido ter uma segunda esposa. Então, assim que eles chegam lá no Canadá, parte da família, eles entram com a papelada de imigração dela, falando que a Rona, na verdade, ela é uma funcionária da família e prima do Mohammed. E é assim, então, que 6 meses depois, ou 5 meses depois que a família já está no Canadá, a Rona, então, se junta a todos eles e todos eles moram nesse apartamento e vão morar ali durante muito tempo. Eles não vão chegar a morar na mansão, tá? Porque a mansão, ela não ficou pronta ainda antes do acidente. E dentro desse apartamento, o bicho pegava, tá? Porque o pai, então, Mohammed, ele machucava ali todo mundo, fisicamente, psicologicamente também. As pessoas ali viviam realmente em uma prisão dentro desse apartamento. A Tuba, que era a mãe, então, que tinha dado ali os filhos todos para o marido, ela também controlava já a primeira esposa. A Tuba chegou a pegar o passaporte da Rona e esconder e falava para ela, olha, você é só minha escrava aqui. Você faz tudo que eu tô te mandando. E realmente a Rona era tratada assim naquela casa, tá? Ela tinha que fazer todos os afazeres, enquanto a Tuba ficava lá tranquila. O sofrimento da Rona dentro daquela casa era tão grande, para vocês verem, era uma família extremamente rica, né? E a Rona não trabalhava, é claro, e ela tinha somente uma mesada de 50 dólares por mês. E o que ela fazia com essa mesada? Ela comprava cartão telefônico para ligar para a família dela, que ficou lá no país deles, porque dentro daquela casa, ela era proibida de usar o telefone. Então, todas essas ligações que ela fazia para a família, ela sempre relatava o pesadelo que ela estava vivendo dentro daquele apartamento ali, e a família dela insistia para que ela fugisse, né, de volta para o país, e ela falava, não vou poder fugir, porque se eu for, o Mohammed vai me encontrar, ou a família dele vai me encontrar e vai sumir comigo. E isso realmente ela estava certa, tá? Porque nesses casos
realmente isso pode acontecer. E os filhos do casal? Bom, nós temos então a filha mais velha, a Zainab, que eu já vou falar sobre ela, tá? Mas eu quero falar sobre o segundo filho do casal, que é o Hamed. Apesar de que ele não era o mais velho da família, ele era o líder de todos, tá? Ele era igualzinho ao pai. Ele também, então, punia, vigiava as irmãs e controlava todas elas, porque ele era realmente igual ou tão malvado quanto o pai. O tio da Toba, que também era do país deles e também morava lá no Canadá, ele, ao contrário da família Chafi ali, ele se adaptou muito bem com a cultura do Canadá, né? Vivia muito bem, ele e a família dele, e ele reclamava ainda da família Chafia, porque ele fala que teve o casamento da filha dele, que ele convidou então toda a família Chafia e tal para ir no casamento, e eles mandaram fazer os vestidos das meninas. E ele conta que o Mohamed, quando viu o vestido que tinham feito para as filhas dele, ele cortou todos os vestidos e proibiu a família de ir nesse casamento. Então, para você ver, né, como esse pai, esse Mohamed, ele era extremamente controlador e queria ali que todas as mulheres, né, da casa vivessem ali uma certa conduta, né, tipo de roupa, toda essa questão assim. Mas o que estava passando ali na cabeça das meninas? Elas estavam vivendo no Canadá, é claro que é uma cultura totalmente diferente, né, da onde elas nasceram, e é bem mais liberal. Elas iam na escola e as amigas dela tinham aquela liberdade e tal, e elas também queriam isso para elas. Então agora a gente vai falar sobre a Sahar, que era de 17 anos, que foi encontrada dentro do carro também. A Sahar, ela tinha um namorado, que era um namoro extremamente secreto, tá? Ela namorava um garoto de Honduras, o nome dele é Ricardo Sanches, e ele conta também, depois em entrevista, que ele sabia de toda essa questão aí da família dela ser extremamente controladora, e que ele mesmo tinha também medo do irmão dela, do Hamed, porque ele fala que a Sahar sempre falou para ele, né, tem que ser em segredo isso aqui, minha família nunca vai aceitar você não, e fica de olho no meu irmão, porque meu irmão também é igualzinho ao meu pai. E teve uma vez que o irmão chega a pegar os dois juntos, só que então o Ricardo, o que ele faz, já sabendo daquela loucura ali do irmão dela, ele finge que a amiga da Sahar, que é a namorada dele, para que o irmão então não descobrisse nada. Bom, teve um tempo que a Sahar deixou de ir para a escola, ninguém sabe direito o que era, mas hoje em dia acredito ser claro que os pais dela devem ter trancado ela no apartamento por causa de alguma atitude ali errada aos olhos deles. Bom, ela ficou então um bom tempo sem ir para a escola e quando ela volta para a escola, ela volta com o véu, com o hijab na cabeça. Passam-se alguns dias e a Sahar, então, ela vai de véu todo dia para a escola, mas ela leva na bolsa dela outra roupa e maquiagem. Então, antes de entrar mesmo, ela já se maquiava, trocava de roupa, ia para a escola e depois fazia todo o processo, né, de colocar o véu, novamente tirar a maquiagem para voltar para casa. Até que o irmão dela acabou descobrindo o que ela estava fazendo, né? Porque então o irmão, lembra, né? Ele vigiava muito as irmãs nessa escola. Depois de um tempo, então, tem um episódio muito grave com a Sahar. O que vai acontecer? Ela vai tomar algumas coisas ali para tentar então tirar a sua própria vida. E no dia que tudo aconteceu, a Rona, que estava dentro do carro, e todo mundo sabe dessa informação porque ela escreveu num diário que ela tinha, tá? Ela escutou da boca da Tuba, que era a mãe biológica da Sahar, falando o seguinte: deixa ela tirar sua própria vida, que ela vá pro inferno. Olha essa mãe. Bom, é claro que ela vai pro hospital, a Sahar, e ninguém da família vai para o hospital com ela, tá? Ela fica lá sozinha. Mas então é claro que as autoridades entram ali para ver o que está acontecendo. A Sahar chega a contar todo o pesadelo que ela passava dentro daquele apartamento para as autoridades, só que tem um erro muito grave que eles cometem, que para averiguar então a situação ali, eles chamam os pais da Sahar então ali para pegar o depoimento deles também. E quando os pais da Sahar chegam, então a Sahar, assustada, né, acuada, ela fala que não, era tudo mentira, não, isso aí, tudo mentira que eu falei, eu tenho uma vida super boa. E o oficial, então, que atendeu essa ocorrência, ele somente arquivou o caso e nada foi feito para salvar essa menina. E passa mais um tempo, então, e outra ocorrência muito grave acontece também com a Sahar.
ela vai para a escola, começa a ir e ela começa a emagrecer muito e os professores começam a perceber que ela está realmente emagrecendo demais e ela chega a desmaiar um dia na escola. E depois desse episódio, então, a própria escola fica muito preocupada, achando que tem alguma coisa acontecendo de errado dentro da família Chafia. E a escola, então, liga para a proteção do adolescente, né, e tal. Só que esse órgão aí de proteção, eles não fazem nada, porque eles falam, olha, Sarah tem 17 anos já, ela é quase uma adulta, então a gente não pode cuidar desse caso aqui, e se ela quiser, então, ela que saia de casa e vá para um abrigo de mulheres. Então, segundo grande erro aí das autoridades, né, ninguém fez nada para ajudar essa menina novamente. Agora nós vamos falar sobre a vida da outra menina que foi encontrada dentro do carro, que era a Getty. Ela também tinha alguns problemas ali na escola, ela faltava muitas aulas, ela chegou a reprovar em várias matérias e também ela foi pega roubando algumas coisas nas lojas e tal. E ela chegou também a falar alguma coisa ali para os professores, que ela vivia um pesadelo lá dentro da casa e tal, mas nada foi feito para ajudar ela também. E a Getty, ela era muito grudada com a Sarah. Depois que tudo aconteceu, eles encontraram também alguns desenhos dela ali, falando que ela sonhava, né, que um dia Sarah iria então fugir de casa e ia levar ela junto com ela. Agora, para completar então aqui a descrição do pavor que essa família vivia lá dentro daquele apartamento, vamos falar sobre a Zainab, que era a filha mais velha então do casal. A Zainab também tinha um namorado, o namorado dela era do Paquistão e o nome dele é Amar, e ela fez a mesma coisa, tá? Ela namorou meio que escondido com ele por algum tempo, porque a família Chafia não aprovava esse namoro e também a família dele também não aprovava o namoro com a menina dos Chafia. Parece que tinha uma confusão muito grande ali na comunidade também, porque a família Chafia era muito rígida, né? E também a própria comunidade ali não aceitava esse tipo de atitude ali que o Mohamed tinha com as filhas dele no Canadá. Mas então em 2008, os pais, a Tuba e o Mohamed, eles vão viajar para Dubai e eles faziam essa viagem frequentemente porque ele tinha ainda muitos negócios lá. E então, como a casa estava mais livre, né, a Zainab então chamou o namorado Amar para ir na casa dela. E eles ficaram ali dentro, então, namorandinho e tal, mas o Hamed, que era o irmão lá que vigiava as irmãs, ele chegou num horário que não estava marcado para ele chegar e acabou pegando os dois juntos lá dentro do apartamento. Fez um escândalo, é claro, expulsou o menino de lá. E, além disso, ele puniu a irmã, mesmo a irmã sendo mais velha que ele. Não deixou ela ir mais para a escola. E quando os pais voltaram de Dubai, eles fizeram a mesma coisa. Continuaram com o castigo e continuaram com a Zainab trancada dentro daquele apartamento. E ela não vai mais para a escola durante aproximadamente um ano. Nesse período aí, então, depois de um tempo, a Zainab consegue fugir daquele apartamento com a ajuda do namorado, só que o namorado não tinha emprego. Então, eles decidiram que a Zainab iria para um abrigo de mulheres e ela ficou lá durante algum período. Logo então que acontece isso aqui, o Hamed, que é aquele irmão chato lá, perseguidor das irmãs, ele liga para a polícia falando que, olha, a minha irmã aqui sumiu de casa e quem pegou ela foi o namorado, então, por favor, investiguem aqui, né, que ele fez isso aqui contra a vontade dela. A polícia entra em contato com a Zainab, que já tinha 19 anos nessa época aqui, tá? E então a Zainab fala, não, eu que saí de casa mesmo, não quero mais nada com a minha família e eu tô bem aqui no abrigo de mulheres. A polícia então retorna e entra em contato com os pais da Zainab, falando, olha, a gente falou com ela é maior de idade e então ela pode fazer o que ela quiser. Ela falou que ela não quer vocês perto dela, então vocês fiquem realmente afastados dela, porque se vocês voltarem a incomodar a Zainab, então nós iremos tomar alguma atitude. Então nesse ponto aqui, a polícia realmente começou a tomar uma atitude e tentar salvar ali pelo menos a Zainab, que já era maior de idade, só que isso não adiantou. E agora então nesse momento que a polícia acredita que realmente eles começaram a bolar um plano para se livrar das 4 mulheres que estavam dando problema na família. E é aqui então que entra o ato em nome da honra, que infelizmente acontece até hoje sim,
em muitas famílias de vários lugares aí do mundo. E o que seria esse ato em nome da honra? Resumindo aqui para vocês. Bom, essa lei ou regra, ela vem de muitos anos atrás, muitos anos antes mesmo do Alcorão ser escrito. Então, é um erro muito comum que todo mundo comete e todo mundo pensa que isso tem a ver com religião, mas não tem a ver com religião, tá? É uma questão de tradição aí que muitos povos seguem até hoje. Então, pessoas de várias nacionalidades diferentes acreditam que a mulher é a pessoa, então, que segura a honra da família toda. Então, eles acreditam que se a mulher não se comportar bem, por exemplo, se ela vestir roupas, né, muito ousadas, ou então se comprovar que ela se casou e ela não era virgem, ou ela trair, qualquer coisa assim, etc, etc, tem muito mais exemplos, tá? Então, ela mancha a honra de toda a família, e toda a família, então, sofre as consequências. Se uma família, então, está desonrada, as pessoas dessa mesma comunidade, elas param de fazer negócios com essa família, param de se comunicar com essa família, ninguém mais pode se casar com as filhas do casal, e assim vai. Então, nesse caso, um dos membros dessa própria família tem o direito de tirar a vida da mulher, então, que desonrou todos, e assim que ele fizer isso, então, que essa mulher não estiver mais nesse mundo, então a família inteira volta a ser honrada novamente, e todas as pessoas da comunidade voltam a fazer negócios com essa família, e podem casar as suas filhas, e assim vai. É um pensamento muito... eu não tenho nem palavras, né, para explicar aqui a ignorância, mas enfim, vamos continuar aqui para não cortar a história para vocês, nós vamos falar mais sobre isso no final do vídeo, tá? Mas então, qual que era o plano deles? A Zainab, então, está lá no abrigo de mulheres, e eles precisam, então, trazer a Zainab novamente para casa, porque no Canadá é um país que não aceita os atos em nome da honra, então eles precisam fazer isso tudo escondido, e precisam, então, pegar a confiança aí dessa filha novamente. A Tuba vai nesse abrigo de mulheres chorando muito e pede para a filha então voltar para casa e fala que o Mohamed, que na verdade não está no Canadá, ele está lá em Dubai a negócios, ela fala que ele aceitou o casamento, falou, não, tá tudo bem, ele aceitou que você se case lá com o menino, então volta para casa, vai ficar tudo bem, a gente vai arranjar esse casamento. E assim, então, a Zainab aceita e volta para casa novamente. Depois que ela volta, então, aproximadamente 2 semanas depois, a cerimônia de casamento realmente é realizada. O pai continua lá em Dubai, não está na cerimônia, só que aqui começa a acontecer muitas coisas esquisitas. Por quê? Primeiro que a família do noivo, então, eles não foram no casamento, o que todo mundo acredita hoje em dia que deve ter sido uma vergonha ainda muito maior para a família Shafia, né? E esse casamento vai durar somente 24 horas, menos disso, na verdade, tá? No dia seguinte, então, a Tuba, mãe biológica, e o Hamed, o irmão chato lá, os dois vão conversar com a Zainab, então, a recém-casada ali. O Amar, então, o novo marido, ele conta que essa conversa entre os três ali demorou aproximadamente 20 minutos. E logo depois, a Zainab volta e fala para ele, olha, eu te amo muito, mas eu não posso deixar a minha família. A gente tem que anular esse casamento aqui. Vamos pedir o divórcio e vamos nos separar. Bom, a Zainab e o ex-marido, então agora, né, eles continuam ainda conversando por e-mail e tal, e ela conta que está tudo muito melhor na casa dela, o pai dela tinha voltado de Dubai, ele estava mais amoroso com ela e com as irmãs. A Zainab, então, e as irmãs achavam que tudo tinha mudado ali na vida delas, né, e o pai, né, finalmente ia ser um pai de verdade, mas infelizmente aquilo ali foi só uma enganação para conseguir pegar todas elas. Porque o que ele faz? Ele, então, ali convence a família toda a sair de férias. Então, iria o pai, a mãe, a primeira esposa e os 7 filhos também. O pai fala que queria ir mais confortável na viagem, conseguiu um outro carro e eles iriam, então, em 2 carros. Antes de começar essa viagem, alguns dias antes, o computador que pertencia ao irmão
tem ali umas pesquisas muito estranhas. A polícia, claro, descobriu depois com a perícia e tal, né? Mas eu já vou passar essa informação para vocês agora, para a gente entender o que estava passando ali na mente de todas essas pessoas aqui terríveis, né? Bom, o irmão, então, estava pesquisando no computador sobre lagos e rios do Canadá. Lembra que o carro caiu lá no canal, né? Então, pesquisou isso várias vezes durante muitas horas por dia. E no dia 20 de junho de 2009, tem uma pesquisa do computador dele que é muito sinistra. Ele escreve, então, no Google, aonde cometer um... Entenderam, né, gente? Bem, exatamente isso que ele pesquisou. Bom, dias depois, então, inicia a viagem. No dia 23 de junho de 2009, então, sai toda a família. Eles vão, então, para as cataratas de Niágara e visitam outros lugares ali. Tem várias fotos dessa viagem também. E agora, algo muito esquisito que a polícia também conseguiu descobrir com o sinal do telefone. Poucos dias antes do acidente, a família inteira, né, os 9, estavam ali em um hotel, em outra cidade. E o irmão pegou o segundo carro, então, e foi para o outro local, que ficava a quilômetros de distância onde eles estavam. Esse local era o local exato do acidente. Acredita-se que ele foi, então, nesse local, né, alguns dias antes, para, de repente, ele estar estudando o melhor horário e que não tivesse ninguém olhando ali ao redor, né, para que, então, eles empurrassem o carro canal abaixo. E agora, então, a gente vai falar exatamente o que a polícia acredita que aconteceu naquela madrugada do dia 30 de junho de 2009. Algumas delas também tinham hematomas na cabeça. Eles acreditam que um dos 3, ou o pai, ou o irmão, ou a mãe biológica, então, tenha batido na cabeça delas para elas ficarem inconscientes e também tenham, então, colocado a cabeça delas dentro de um balde de água ou algo assim, para que elas perdessem, então, a vida daquele jeito exato como elas perderiam dentro do canal. Porque foi muito esquisito, né? Elas não terem nadado para sair daquele carro. Então, eles acreditam que elas já entraram nesse carro sem vida. Também tem outra questão muito importante. O carro que foi encontrado, os bancos da frente estavam totalmente para trás. Então, quando você coloca uma pessoa ou inconsciente ou já sem vida, se o banco está normal, então a pessoa cai, né? Então, por isso que eles teriam então colocado os bancos da frente todos para trás, para que eles conseguissem colocar elas já ali sem vida lá dentro. Então eles acreditam que eles fizeram tudo mesmo naquele local lá, e então eles tentavam empurrar o carro para dentro do canal, mas de alguma forma não conseguiram, então decidiram pegar o segundo carro da família e vir por trás e bater nesse carro da frente, né, para conseguir colocar o carro dentro do canal. Porque a lanterna esquerda traseira do carro dentro do canal estava quebrada e a lanterna esquerda dianteira do carro da família, então, também estava quebrada. E lembra que tinha uns pedaços do farol lá que eles encontraram na estrada? Eles confirmaram, então, que realmente alguns dos pedaços era do carro que estava lá no fundo e outros pedaços eram, então, do outro carro da família que também foi periciado. E os policiais foram tão bons que eles, então, conseguiram comprovar que não é porque era daquele mesmo modelo do carro que eles tinham, mas que era exatamente daquele carro, porque como quebrou ali a lanterna, né, como encaixava as peças e tal. E depois, então, deles fazerem isso ali com os membros da família, então eles voltam pro hotel e no dia seguinte eles vão para a delegacia. Uma coisa também que eles não conseguiram ali confirmar aonde que ficaram as outras crianças sobreviventes, né? Ou então elas estavam dormindo no hotel, ninguém sabe direito, tá? Mas fato é que eles conseguiram ali confirmar que os 3 estariam envolvidos, sim. O pai, a mãe biológica e também o irmão Hamed. A polícia do Canadá, ela demora, na verdade, 3 semanas para solucionar o caso. Só que eles conseguiram entender tudo isso aqui, que eu contei até agora para vocês, mas eles precisavam de mais provas. Então, teve um dia que eles pediram o carro da família, então, que não era o carro que estava lá no Rio, né? O outro carro que ficou com eles para periciar novamente e eles acabam colocando uma escuta dentro desse carro. E agora que vocês vão ficar muito, mas muito chocados porque eles conseguiram gravar uma conversa entre o pai e a mãe biológica. E o que esses dois falaram aqui das filhas, que já tinham então perdido a vida,
vai ser inacreditável. Eu vou ler para vocês aqui o diálogo dos dois, mas eu vou mudar algumas palavras aqui porque eles falaram palavrões, né? Então vou colocar aqui com as minhas palavras também, tá? Mas então o pai fala, abre aspas, mesmo que elas voltassem a viver 100 vezes, se eu tivesse um cutelo na minha mão, eu cortaria elas em pedaços. Que Deus amaldiçoe elas por gerações. Que o diabo faça o número 2 no túmulo delas. Isso é o que uma filha deve ser? Ser uma dama da noite? Fecha aspas. E a Tuba então responde, abre aspas, eu sei que a Zainab já era, mas eu tinha esperança que as outras duas não. Fecha aspas. O pai então responde novamente, abre aspas, não, Tuba, elas estragaram tudo, não tinha outro jeito. Eu falei pra mim, você fez bem, que elas voltem à vida 100 vezes para que você faça novamente. Fecha aspas. Então, mesmo depois de tudo acontecer, essa família aqui não tinha arrependimento nenhum. No dia 22 de julho de 2009, então, os três foram presos, o pai, a mãe e o irmão também. O julgamento inicia em 20 de outubro de 2011. O pai e a mãe vão se declarar inocentes e o irmão vai assumir toda a culpa. Ele vai inventar uma história lá que as irmãs e a primeira esposa então tinham pego o carro de madrugada e ele acabou indo atrás então com outro carro para ver o que elas estavam fazendo e acidentalmente então ele bateu no carro delas, que caiu no canal, e ele conta ainda que ele pegou uma corda e deixou ali para elas tentarem subir e sair lá de dentro do carro. Mas passaram alguns minutos, ele viu que nenhuma delas saiu, então ele entendeu que todas elas tinham perdido a vida. E então ele volta lá para Montreal, inventa toda aquela história do acidente no estacionamento, que ele tinha reportado lá para a polícia e que ele não contou nada para os pais dele, porque ele ficou com medo do pai dele, porque o pai dele era uma pessoa muito severa, então ele acabou ficando em silêncio e não falou nada para a polícia. Bom, lembra do tio da Toba? A Toba é a que está na prisão, tá? O tio dela que tinha falado lá que eles tinham cortado o vestido das meninas e que ele não era a favor ali das coisas que estavam acontecendo dentro da família Chafia, ele também testemunhou contra a própria sobrinha, falando que ele é do mesmo país e que ele não aceita esse tipo de ato aí. Não só ele, como toda a comunidade ali ficou realmente espantada com tudo que aconteceu na família Chafia. E parece até que eles tiveram uma dificuldade muito grande para conseguir advogados que quisessem defender eles também, sabe? As pessoas do Canadá estavam revoltadas com a família Chafia e também a própria comunidade lá do país deles também falou, não, que é isso, gente, não, ato em nome da honra não existe mais, não tem explicação, coloca todos eles na cadeia. Então, por isso que é importante a gente nunca generalizar. Mas, enfim, acaba o julgamento, então, e sai a sentença no dia 29 de janeiro de 2012. Os três, então, foram considerados culpados e cada um deles foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos. Em 2016, eles acabam apelando para um outro tribunal, mas eles não conseguem também diminuir a pena deles. Agora, algo também estranho acontece aqui em 2017. Bom, a Tuba acaba mudando a versão dela, assim, ela fala que ela viu que eles iriam fazer isso com as três filhas dela e com a, então, primeira esposa, e ela diz que ela tenta evitar, mas eles colocam ela dentro do carro que estava atrás, e ela fala que o marido senta no motorista, que não foi o filho dela, então, e o marido que vai e dirige e joga, né, o outro carro. E ela disse que nesse momento, quando ela estava sentada atrás, ela tentou então ainda puxar o marido para não fazer isso, mas ela não conseguiu e acabou que o carro acabou caindo lá com as quatro dentro do canal. E além disso também, nesse ano aí que ela mudou a versão, ela também pede o divórcio, né, com o Mohamed. Só que tem uma questão. Lá no país deles, a mulher pode pedir o divórcio, só que ela só tem o divórcio se o marido assinar. E o Mohamed, segundo as últimas informações que eu consegui encontrar aqui na internet, até hoje ele não aceitou assinar os papéis de divórcio, então ela não conseguiu se divorciar dele até hoje. E tem uma notícia mais recente sobre a Tuba também. Bom,
a mãe dela acaba falecendo em maio de 2019. A mãe dela parece que estava sofrendo com Alzheimer durante alguns anos já e morava lá no Canadá. E então ela pede para as autoridades para ir visitar o túmulo da mãe dela, para dar o último adeus e tal. E ela fala ainda que a mãe dela fez muita coisa errada para ela, que foi a mãe dela que entregou ela então pro Mohamed quando ela tinha somente 17 anos, porque ela casou só com essa idade mesmo com ele, sabe? E ela fala que mesmo que ela então sempre culpou a mãe dela dessa vida aí terrível que ela teve, chegou a hora dela perdoar a mãe, por isso que ela queria ir no túmulo. Enfim, esse benefício foi dado a ela, eles levaram ela até esse túmulo, ela deu adeus então e voltou para a cadeia. Bom, os três estão na cadeia até hoje. O pai e a mãe, eles tinham um visto de permanência no Canadá, né? Só que esse visto aí foi cancelado dos dois, tá? Então, assim que eles terminarem de cumprir a sentença ali, os dois serão deportados então de volta para o país deles. Agora, sobre o Hamed, o irmão, parece que ele ainda tem o visto do Canadá, mas isso a gente vai ver realmente quando ele sair da cadeia. E sobre as três crianças sobreviventes, elas acabaram também testemunhando no tribunal, algumas delas, tá? As que eram maiores, então, e até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu com as três, mas a última notícia que se tem delas é que elas ficaram sob a proteção do governo do Canadá e parece que elas foram enviadas para um orfanato. Esperamos que elas estejam bem, né? Então, essa é mais uma história triste de um ato em nome da honra. Eu sei que muitos de vocês já deviam conhecer esse caso aqui, porque tem um vídeo que a Marissa Neves fez, se eu não me engano, um ano atrás. O vídeo dela tá excelente, aliás, completíssimo, mas eu decidi trazer esse vídeo também aqui no canal, por quê? Primeiro porque eu trouxe alguns updates aqui sobre o caso, e segundo que eu acho muito importante a gente divulgar mais e mais essas histórias aí de atos em nome da honra. Porque muitas pessoas não sabem o perigo que essas mulheres estão passando. Nessa história aqui da família Shafia, a gente vê que teve vários erros ali das próprias autoridades, né, que não ajudaram realmente essas crianças que estavam ali realmente vivendo um pesadelo dentro daquela casa. Mas o erro, na verdade, de certa forma, ele é explicável. Por quê? As pessoas não conseguem acreditar. As próprias autoridades, depois aqui, eu assisti um documentário ótimo aqui sobre esse caso, aliás, eles falam, né, a gente não conseguia imaginar que isso tudo estava passando, né, na casa delas, porque é uma coisa aqui totalmente diferente do que a gente vive no Canadá. E é importante, então, a gente estar sempre divulgando os atos em nome da honra, porque muitas dessas famílias que têm esse pensamento aí totalmente errado, elas vão para outros países, né? Vão morar em outros países aonde a polícia de lá não sabe tratar de casos assim. Quanto mais a gente divulgar, mais pessoas ficam sabendo, e realmente quando acontece da pessoa ir na polícia pedir ajuda ou algo assim, a pessoa consegue realmente reconhecer, falar, peraí, meu Deus, essa pessoa aqui, então, que está pedindo ajuda, não é porque é uma adolescente revoltada ou qualquer coisa assim, é porque, de repente, ela está aí, ela pode ser, sim, uma vítima de um ato em nome da honra, que é algo muito sério e que muitas pessoas perdem a vida todos os anos no mundo. Aproximadamente 5.000 pessoas por ano perdem a vida no mundo todo em nome da honra. Muitas pessoas também falam assim, mas por que a pessoa não foge, né? Gente, fugir não é a única solução. Ela precisa também trocar de identidade, ela precisa sumir realmente, porque de repente ela fugindo para outro país, a própria família consegue rastrear essa pessoa e vai atrás para então cometer o ato em nome da honra. Então é algo muito sério o ato em nome da honra e as pessoas precisam ficar sabendo disso. Então divulguem, tá? Sempre quando eu conto aqui um ato em nome da honra no canal, divulguem, compartilhem o vídeo, é muito importante que a gente ajude essas pessoas que não conseguem falar. Antes de terminar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, lembrando que toda semana eu trago um caso novo que chocou o mundo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.